Olá, graça e paz, tudo bem com todos? Um grande beijo. Quero iniciar esse vídeo louvando e agradecendo pelo nosso grupo, pelo nosso projeto, por todos que estão envolvidos, estão acessando, estão compartilhando, pessoas que têm nos procurado, nos ligado e tem sido um conforto ao nosso coração, resposta de oração mesmo, de que esse projeto, Curados para Curar, é algo do Senhor. E eu quero agradecer todos os inscritos, todos. Quero dizer a todos aqui, a nossa intenção clara desse projeto não é ser um grupo gigante de YouTube, de likes e fazer com que isso vire uma fonte. Não. Nossa intenção é alcançar vidas, amigos, irmãos, colegas, conhecidos. A nossa intenção é alcançar os feridos. Nós queremos aqui dizer um pouco sobre Curados para Curar, um projeto que nós fundamos aí dia 1º. O Senhor colocou no meu coração, em buscando a palavra, e confirmou com a minha esposa, e nós vemos gravando vídeos, vemos traçando, e o grande objetivo desse grupo e desse projeto é alcançar vidas, é levar alimento espiritual, é podermos nós servirmos a Deus, nós podemos adorar a Deus, nós podemos aprender da palavra do Senhor, nós podemos adorar o Senhor sem grandes pesos, sem grande religiosidade, sem toda essa pressão que o sistema religioso hoje colocou em cima dos cristãos. Mas nós declaramos que a base do projeto é a Bíblia Sagrada, é Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós nos baseamos somente na Bíblia Sagrada. E nós queremos justamente alcançar, porque nós vemos hoje uma igreja engessada, uma igreja machucada, uma igreja ferida. E quando eu converso com alguns irmãos e amigos mesmo, clientes, eu percebo a tamanha necessidade em que o povo está de querer buscar a Deus, de querer orar, de querer ouvir uma palavra, de querer estar num pequeno grupo, mas ele não consegue nem mesmo chegar, porque a pressão, a cobrança, a religiosidade, o julgamento, a condenação, o dinheiro, e isso tudo é um impedimento para que as pessoas cheguem. Mas aqui, no Curados para Curar, esse nosso projeto é para nós podermos buscar a Deus sem peso, sem cobrança. Aqui você não precisa pagar para ouvir o Evangelho, você não precisa pagar para nada. Você pode ouvir de graça, porque de graça nós recebemos e de graça nós iremos distribuir tudo aquilo que o Senhor compartilha conosco. Porque nós temos o entendimento de que o que o Senhor Jesus fez já vale mais do que qualquer ouro e qualquer prata. Não tem nada maior do que Ele já fez. Ele já demonstrou o seu amor, Ele já fez a obra perfeita, que foi morrer por cada um de nós na cruz do Calvário, e nos dá o privilégio de conhecer Ele, conhecer a palavra e a promessa da vida eterna. Também quero continuar e não poderia deixar de compartilhar algo que o Senhor deixou no meu coração, uma palavra do Senhor. Quem quiser mais detalhe, estou um pouco gripado, demorei para colocar o próximo vídeo, irmãos, que foi uns dias meio gripado, tá? Me perdoe, a minha esposa também coloca, mas eu ainda estou meio ruimzinho, mas vamos lá. E o Senhor compartilhou algo comigo, eu quero compartilhar com a igreja, e assim nós vamos compartilhar não só com a igreja de Cristo, com os irmãos. Quero colocar uma observação aqui muito importante, que não poderia deixar de dizer. Nós não estamos levantando nenhum motim e não estamos levantando nada contra a igreja, viu? Nós não somos contra a igreja, pelo contrário, estamos a favor.
Há muitos irmãos que se identificam e congregam e têm uma vida saudável, e é bênção, é bênção. Nós, na verdade, estamos abrindo um braço, um corpo de Cristo para uma linha de trabalho justamente que nós nos queremos enfrentar, não queremos briga, não queremos nada. Nós queremos pregar o Evangelho, pregar o amor, queremos nos unir, e eu creio que está breve, nós viemos com notícias, tá? O Senhor tem confirmado e em breve nós poderemos fazer reuniões presenciais entre os irmãos, nós, pequenos grupos, e vai ser bênção. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir adorar o nome do Senhor, aprender junto, e esse é o maior foco. Amém? Então, voltando à palavra do Senhor, eu quero compartilhar algo que o Senhor falou comigo esses dias, muito lindamente, que está em Mateus 8, irmãos, do 23 ao 27. No Evangelho de Mateus, a gente está trabalhando bastante com os livros, né, os Evangelhos, mas nós vamos trabalhar com toda a Bíblia. Mas realmente a gente se deixa levar pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo, pelo aquilo que o Senhor fala e ministra nosso coração. E a gente compartilha, e eu quero compartilhar porque o Senhor falou comigo lindamente. E diz assim a palavra do Senhor lá em Mateus, né? Na minha Bíblia está assim: Jesus apazigua a tempestade, né? Está em Marcos também, em Lucas também tem. Mas aqui Mateus usou palavras muito simples e fáceis da gente entender. E ele diz assim: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto por ondas. Ele, porém, estava dormindo. E seus discípulos, aproximando-se, desesperaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Ele disse-lhes: Por que temais, homens de pequena fé? Então levantou-se, repreendeu os ventos e os mares. E seguiu uma grande bonança, tranquilidade. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém, irmãos? Essa passagem é tão linda, tão pregada, ela é tão descrita, né? E é algo maravilhoso que o Senhor fala com a gente aqui, e Ele deixa essa história muito linda, registrado aqui pra gente, irmãos, justamente porque Ele tinha algo a desejar, né? Eu vi um grande pregador que ele escreveu, né, que se os apóstolos que escreveram o Evangelho, né, os 4, fossem escrever tudo o que eles passaram com Jesus, seriam várias Bíblias. Mas Deus, na sua sabedoria com o Espírito Santo, deixou os livros exatamente aqueles que nós poderíamos aprender e crescer com isso, e que nós usaríamos até a consumação dos séculos. E aqui é muito interessante quando fala de tempestade, né? Eles estavam num barco com uma tempestade horrível e Jesus dormindo dentro do barco. Chega a ser uma piada, né? Aquela tempestade, eu, por exemplo, odeio o mar. Eu gosto de ir na praia, irmãos, mas alto mar não é comigo. Já tive uma experiência com meu pai, foi horrível. E eu imagino em alto mar, ondas cobrindo. Deve ter sido algo horrível. E eram homens pescadores, então a gente deduz que não foi uma tempestadezinha, porque pescador está acostumado a lidar com o mar agitado. E você vê que eles ficaram preocupados em chamar Jesus, porém eles se surpreenderam, porque Jesus estava dormindo. É algo aqui que Jesus nos ensina, né? Lindamente. Então eles clamam o Senhor Jesus, e Jesus, respeitosamente, ele dá aquele tapa, né? Com luvas de pelica. Por que temes, homens de pouca fé? Realmente, muitas vezes na nossa vida, que nós estamos passando por alguma tempestade,
nós sempre fazemos escolhas erradas, né? E eu quero deixar para os irmãos o que fazer na hora da tempestade. Como agir numa hora de uma tempestade. O que fazer? E aqui eu deixei alguns exemplos, né? Temos várias opções. Nós vamos contemplar aquela tempestade, seria a solução? Ficar olhando e... Deus, que tempestade, que problema. Muitas vezes nós ficamos assim. Que problema, nossa, olha o tamanho dessa onda, olha o tamanho dessa tempestade, meu Deus, e ficamos perdendo tempo precioso do nosso barco. Podemos também ficar reclamando, murmurando, que muitas vezes fazemos isso. Murmuramos, reclamamos, xingamos, porque quando estamos na tempestade, olhamos a onda, olhamos o barco afundando, entramos em desespero e nossa fé vai embora e damos ouvido, damos margem muitas vezes para a murmuração. Isso não é a solução. Temos também, muitas vezes, tentamos usar remos, e remo não adianta nada na tempestade. Dependendo do problema que nós tivermos, a situação, e dependendo do tamanho que o mar estiver agitado, irmãos, não há remo que vai fazer com que o seu barco saia dessa tempestade. Então aqui nós temos que, na verdade, procurar o socorro. O socorro é a solução. O socorro é a solução. Mas aí eu te pergunto nessa hora, ali, os apóstolos, será que de imediato eles foram procurar o Senhor? Será que de imediato, quando nós passamos por uma tempestade, nós vamos de imediato procurar o Senhor? Eu acredito que não. Aqueles que vão realmente têm entendimento. Porque muitas vezes, irmãos, nós pedimos socorro e nós temos que trazer para a nossa vida, mas não. Muitas vezes, não. Nós procuramos os discípulos. Mas muitas vezes os discípulos, eles também precisam do Senhor. Em um barco, muitas vezes, você vai estar com várias pessoas. E aí você tenta procurá-los e eles estão num barco, muitas vezes, que eles também precisam do Senhor. E eles não vão ter como te ajudar. E fica a dica aqui, irmãos, de experiência e com base do que eu estou te falando. Muito cuidado com amigos nessa hora. Aqueles que se dizem amigos. Nessa hora da tempestade, muitos vão dizer que são teus amigos. Muitos vão se aproximar, vão querer ouvir o teu problema, ouvir sobre a tempestade, mas nem sequer remo tem. São falsos amigos. São pessoas aproveitadoras que querem ver a sua derrota, tem inveja, tem destruição. E muitos amigos realmente também. Amigos bons, amigos que você pode confiar, que são pessoas que normalmente Deus sempre coloca alguém para a gente poder desabafar, pedir uma oração. É importante. Ele vai ouvir, ele vai orar, mas ele não é a solução. Ele não é a solução. Porque ele também precisa do Senhor. Ele, na verdade, esse amigo de oração, ele vai interceder por você. Ele vai interceder como um líder, um sacerdote, né? Como nós tínhamos no velho, ele intercedia. Mas o que o Senhor quer é que nós possamos ter algo a mais. E pedir socorro para quem está na praia. É pior ainda, né, irmãos? Muitas vezes nós queremos pedir socorro, não é nem para discípulo, é para quem está lá na praia. Imagina você numa tempestade em alto mar tentando gritar quem está na praia. Isso nós nos referimos àqueles frios. São pessoas frias, pessoas que estão longe do Senhor, pessoas que estão machucadas, estão distantes, não vão ter como
te ajudar neste momento. Estão longe, não tem como nem te ouvir. E muitas vezes nós queremos nos apegar a essas pessoas e até julgamos e condenamos elas, porque elas não nos ouviram, porque elas não nos dão ouvido, não nos dão atenção. Nós acabamos até julgando eles e na verdade eles estão longe, eles estão ausentes, eles estão longe da nossa voz, não tem como eles nos ajudar. Outra situação muito comum e acontece muito é nós queremos procurar autoridades. Nossa, Júnior, mas você está falando mal das autoridades? Não, irmão. Eu já fui também, fomos líderes, fomos várias situações, não só de cargos eclesiásticos, mas de lideranças até mesmo políticas, até trabalho. Irmão, muitas vezes essas autoridades, elas não estão nem aí, porque elas estão com outras situações. São autoridades, né? Estava até comentando com um colega hoje, que é pastor, mas não está pastoreando, e nós estávamos até conversando sobre isso. Achei muito elegante que ele me falou, achei de uma humildade muito grande. Júnior, não me chame de pastor porque eu não estou pastoreando. Por enquanto eu estou ovelha. E foi de uma humildade porque como que um homem muitas vezes, não é nem condenando ele vai conseguir ajudar, ouvir, participar de 200, 300, 500, 1000 pessoas. É impossível, irmão. Ele vai ser ausente nem mesmo por culpa dele, por culpa do tempo. É inviável, é impossível. Por isso que nós temos que fazer discípulos, né? Como Jesus falou, para que em pequenos grupos, pequenas pessoas, nós consigamos nos ajudar, abraçar, aconselhar. Então, muitas vezes, as autoridades, irmãos, não são o caminho. Eu quero dizer que nós devemos pedir socorro ao homem, ao Senhor, que o tempo todo esteve dentro do barco, como os discípulos. Eu tenho certeza que eles gritaram, eles tentaram achar outro barco, eles devem ter olhado para a praia, eles olharam um para o outro pedindo ajuda, até que se deram conta que Jesus estava dormindo dentro do barco. Como que um homem dorme numa tempestade? Porque ele tem o controle de todas as coisas. Mas ele queria ver ali os apóstolos, os amigos dele, os irmãos dele, os filhos dele, se dariam conta de que ele estaria ali dentro do barco. Jesus nunca abandona o barco, irmãos. Ele sempre está dentro do barco. Basta nós olharmos para dentro do barco e vermos que nós não estamos sozinhos. Porque o que ele quer é que nós vamos lá e acorde ele. Jesus, ajuda nós. A tempestade é grande. Nossa fé é pouca, Jesus, ajuda nós. E ele vai levantar. E ele vai, com aquele sorriso maravilhoso, ainda vai brincar conosco. Homens de pouca fé. E eu tenho certeza em que nessa hora a tempestade vai se acalmar. Jesus é o homem, o único, que tem esse poder, irmãos, de acalmar não só a tempestade. Ele acalma o que causa uma tempestade. São os ventos, a água, o sol. Tudo está no controle do Senhor. E ele acalma, que fica uma bonança, fica tranquilo, fica suave. Aí sim, irmãos, quando Jesus acalma a tempestade, aí sim, irmãos, nós conseguimos remar, nós conseguimos olhar para o lado,
nós conseguimos dar a mão para os irmãos, nós conseguimos nos unir, o grupo do barco, e saímos da situação juntos. Mas não tem outro jeito. Nós temos que pedir para aquele que realiza o impossível. Por isso eu quero dizer para você, meu amigo, minha irmã, quando nós somos curados, nós temos a obrigação de curar também. Esses homens que passaram isso com Jesus, eles ficaram tão maravilhados que eles falam, né? Meu Deus, quem é esse homem que até o mar e os ventos o obedecem? Eles voltam tão cheios para a praia e entendem o Deus que eles estão servindo, o Deus que anda dentro do barco. Porque nós temos um Deus, nós servimos a um Deus, irmãos, que nunca nos abandona. Muitas das vezes somos nós que deixamos Ele dormir na nossa vida. Porque Ele nunca vai embora. Jesus nunca te abandonou e nunca vai te abandonar. Mas muitas vezes Ele pode estar dormindo, descansando. Basta que você pare de pedir para a pessoa errada. Pare de clamar. Pare de chorar para a pessoa errada. Pare de reclamar para as pessoas erradas. Pare de julgar, muitas vezes, quem está próximo, que não tem como te ajudar. Tem como te abraçar. Tem como dar uma pequena ajuda. Mas a solução para essa tempestade, o nome dele é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Por isso, meus irmãos feridos, ainda há tempo. A grande reforma está chegando novamente. O Evangelho vai ser reformado e nós vamos voltar à essência. Nós vamos pregar isso, o Evangelho genuíno de Jesus que calma a tempestade, um Jesus que pregou a liberdade. Um Jesus que pregou o Evangelho limpo, puro, genuíno, sem perturbação, sem perseguição, sem peso, sem dogma, sem religiosidade. Porque depois de milhares de maravilhas, quando ele prepara os discípulos, ele fala claramente: ide pregar o Evangelho a toda criatura, fazer discípulos, e não pegue nada, porque de graça recebeis, de graça deis. Esse é o lema. É isso que a igreja tem que se apegar. Nós não precisamos de nada, porque Ele é o dono de tudo. Eu não preciso pedir nada, eu não preciso implorar nada, eu não preciso obrigar nada. É tudo dele, é tudo para Ele. Nós temos que somente compartilhar o que Ele fez, o que Ele vai fazer, o que Ele é. E eu quero deixar para vocês essa palavra. Jesus é o caminho. Ele está dentro do barco, irmão. Eu sei, eu não sei, eu posso até saber, porque eu também passei, eu também me feri nesses muitos anos de cristãos. E me dói muito ver muitos amigos, muitos pastores, muitos líderes, muitas pessoas que não tiveram nem oportunidade de conhecer Jesus verdadeiramente, se converteram, se batizaram, serviram a Deus anos, mas não nasceram de novo. Não tiveram uma experiência real com Jesus Cristo. E essa pessoa, a esses irmãos, que eu declaro para você, Jesus sempre esteve no barco, mas Ele quer que você vá lá acordar Ele na sua vida. Desperta Ele e vamos buscar juntos. Nós estamos aqui, curados para curar. Nós vamos continuar a pregar, a ensinar, a ajudar. Ligue para nós. Você quer receber um abraço? Uma oração? Eu preciso de uma palavra, Júnior. Eu preciso dar um abraço. Eu estou em Campinas, irmãos, mas eu não sei o que o Senhor pode fazer. Nós estamos aqui para te abraçar, para curar, para falar desse Jesus que acordou lindamente
e está dentro do barco, irmãos. E eu tenho certeza, porque eu não me canso de falar isso. Hora vem. Jesus tem pressa de acordar. Jesus tem pressa de salvar. Mas Ele quer uma igreja limpa, pura, genuína, simples como Jesus. Tem um louvor muito lindo que fala isso. Temos que ser simples como Jesus. Não precisamos dificultar, não precisamos de grandes teologias, não precisamos, irmãos. Porque se precisasse, Jesus tinha chamado os fariseus, saduceus, os homens teóricos da palavra. Não. Jesus quer pessoas que amam, pessoas que entendem a palavra, entendem a história e passem isso adiante. E acima de tudo, vivam isso. Tenham mudança de vida, nasçam de novo. Tenham uma mudança genuína. Por isso, irmãos, não desistam de Jesus Cristo. Desistam de tudo, mas não deixem o barco afundar. Porque Jesus está dentro do barco com você. Acorde Jesus. Dê uma oportunidade para Ele. E eu tenho certeza, Ele vai te surpreender. E você vai contar para mim. E você vai contar para outro. E você vai se contagiar com esse amor de Jesus Cristo, que é algo que nos constrange, em que você vai querer inalar, você vai querer ser um perfume dele, e você vai querer que todos sintam esse cheiro, porque ele te contagiou. Esse é o verdadeiro evangelho do amor, que evangeliza, que cura, que sara, que contagia de graça, lindamente. Desculpe prolongar, irmãos, mas é que é tão gostoso falar de Jesus. Em breve postaremos novos vídeos. Um grande beijo a todos, obrigado pelo carinho. Vamos distribuir a palavra do Senhor em nome de Jesus. Um grande abraço a todos. Fiquem com o nosso Senhor Jesus. E ligue para nós. Depois tem nosso telefone. Mande mensagem. Nós oramos sim, viu, irmãos? Nós lemos, nós oramos. Nós temos nosso caderno de oração. Nós colocamos, nós não desistimos. Nós amamos a obra do Senhor. Um beijo a todos. Fiquem na paz.